ação ambiental da América Latina, que promove o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. E que nesse ano, o congresso que vai se realizar em setembro, em São Paulo, tem o tema Meio Ambiente e Saúde, justamente a live desta noite. Pois bem, eu vou passar aqui já para o nosso convidado dar um oi para todos, em seguida a gente vai bater um papo aqui sobre essas discussões e tem sorteio. Você que quer ser um convidado na edição do Planeta Verde, do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, esse ano, nós vamos ter aí 10 entradas, 10 inscrições que serão sorteadas nesta live, junto com a Rede LFG e o Instituto Planeta Verde. Fernando, boa noite. Alegria tê-lo conosco aqui no canal da Rede LFG. Boa noite, meu querido amigo Fábio. Um dos grandes nomes do direito ambiental brasileiro, e olha que nós não temos poucos, né? Nós temos grandes nomes e você figura entre eles, certamente. Isso é bondade sua, Fernando, né? Sua generosidade. Pois bem, Fernando, a primeira pergunta é a relação entre meio ambiente e saúde. Você também que é coordenador de um programa de mestrado em Direito de Saúde na Unisanta, né, em Santos, no litoral paulista. Qual é a relação entre meio ambiente e saúde? Bom, até muito propício, né, esse nosso encontro com essa temática. E você falou do tema que nós tínhamos escolhido para o Congresso do Planeta Verde, que seria realizado agora no fim de maio, e é um tema que já foi escolhido o ano passado, quer dizer, nada a ver com a pandemia, mas agora ganha uma proporção enorme, o estudo, né, desta relação. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado tem absolutamente tudo a ver com saúde. A gente vai lembrar rapidamente que o artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil, né, nos traz aquele, para alguns, um princípio, para outros, um mega princípio, um pressuposto jurídico de todo o ordenamento que é a dignidade da pessoa humana. Quando o Constituinte estabelece a dignidade da pessoa humana como essencial à própria República Federativa do Brasil, ele qualifica a vida, né? Aquele direito fundamental à vida que está lá no caput do artigo 5º, ele trata da vida em si própria, mas é a partir, né, da consecução de vários direitos fundamentais que a vida ganha uma qualidade, uma qualificação, ela sobe para um outro patamar. Né? E, muito embora muitos constitucionalistas não gostem de estabelecer uma hierarquia entre direitos fundamentais, nós já temos até em precedentes do STJ e do STF algumas ponderações no sentido de que pelo menos 2 destes direitos fundamentais estariam num patamar superior aos demais, porque na verdade seriam pressupostos para o exercício, o gozo de outros direitos fundamentais, que seriam a vida e a saúde, né? Bom, mas e aí, o que isso tem a ver com o meio ambiente, né? Então, foi o que eu falei, tem tudo a ver. Por quê? Lá no artigo 225 caput da Constituição Federal, quando o Constituinte estabeleceu que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo e que compete ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, ele também afirmou peremptoriamente, né, afirmou sem qualquer sombra de dúvida que este meio ambiente ecologicamente equilibrado é fundamental para o essencial, como está lá no texto, essencial à sadia qualidade de vida. Né? De certa maneira, disse o Constituinte, sem medo de errar, olha, para que nós tenhamos uma sadia qualidade de vida, para que nós possamos alcançar aquela dignidade da pessoa humana, qualificando a nossa vida como saudável, salutar, né, possível de nos permitir gozar todos os demais direitos, nós precisamos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
E aí, Fabiano, alguém poderia eventualmente pensar que isso foi uma jogada aí, talvez política, ou uma frase solta ali no meio da Constituição, mas esta afirmação tem base científica e não é de pouco tempo, não. Né? Há muito tempo que os organismos internacionais, notadamente a Organização das Nações Unidas, vem reafirmando, né, a todo momento a importância da rigidez do meio ambiente como fundamental para alcançar a plenitude de saúde, a saúde física, mental e social, que são as 3 dimensões previstas no conceito de saúde que está lá na Constituição da Organização Mundial da Saúde. A OMS foi constituída em 1946, né? E na sua Constituição, onde no preâmbulo está o conceito de saúde, né, com essas 3 dimensões que nós falamos, também prevê lá no seu artigo 2º, no artigo 2º deste documento internacional, do qual o Brasil é signatário, estabelece as competências da OMS. E olha lá o que fala no artigo 2º, na linha I. Compete à OMS promover, em cooperação com outros organismos especializados, quando for necessário, o melhoramento da alimentação, da habitação, do saneamento, do recreio, das condições econômicas e do trabalho e de outros fatores de higiene do meio ambiente. Então já é aqui, né, logo na Constituição da Organização Mundial da Saúde, né, a dimensão ambiental aparecendo como fundamental para se alcançar, né, a saúde em sua máxima plenitude. Depois, em 1966, foi editado também pela Organização das Nações Unidas um documento denominado Pacto dos Direitos Internacionais, ou melhor, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Que depois só passou a ter vigência a partir de 1976, mas o documento é de uma década anterior, 66, né? Brasil também, signatário, né? Incorporou no seu ordenamento jurídico este documento, e no capítulo 12, porque afinal de contas é um pacto que trata também de direitos sociais, né? E um dos mais relevantes, se não o mais relevante, é o direito à saúde, no artigo 12, que trata justamente deste direito social reconhecido internamente aqui no Brasil, no artigo 6º da Constituição Federal, 196, que diz que é um direito de todos, né, e um dever do Estado. Diz lá que, dentre as múltiplas ações, né, que todos os Estados signatários devem promover, está o de assegurar, ou melhor, de garantir a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente. Então, olha aí, mais uma vez, o meio ambiente aparecendo dentro de documentos que não tratam, nós não estamos falando da Declaração de Estocolmo, nós não estamos falando da Declaração do Rio de Janeiro, né? Nós não estamos falando de documentos internacionais que foram editados em eventos, né, de importância, mas dentro da área ambiental. Nós estamos falando de documentos que foram discutidos e redigidos por sanitaristas, por pessoas da área do direito sanitário, né, mas que reconhecem a importância do meio ambiente. Mas não fica aí. Dentro da Constituição Federal, lá no artigo 200, quando o Constituinte trata das competências do Sistema Único de Saúde, do SUS, ele aponta, dentre os 8 incisos, nós temos 2 que tratam de meio ambiente. O inciso 4º, que vai dizer que é competência do SUS participar da elaboração das políticas públicas de saneamento básico.
ou seja, de levar água potável para todos os brasileiros, coletar e tratar esgoto, coletar e tratar adequadamente resíduos sólidos e também promover a drenagem urbana, ou seja, aquelas 4 dimensões do saneamento básico que está na Política Nacional de Saneamento Básico. E depois, no inciso 8º, ainda diz que também compete ao SUS colaborar com as políticas de preservação do meio ambiente, inclusive o meio ambiente do trabalho, que também tem uma relevância. Depois, essas competências se repetem na Lei 8080/90, que é a lei do SUS, mais uma vez falando de questões ambientais. Então, a gente já sabe que esta relação é simbiótica. A relação meio ambiente e saúde é algo indissociável. Eu diria que nem todas as ações de saúde são necessariamente ações de preservação do meio ambiente, mas eu poderia afirmar, até pelo que diz a Constituição Federal, que o contrário é verdadeiro, que toda ação de preservação do meio ambiente é uma ação de prevenção para a saúde humana também. Você fez menção aqui a questão dos constitucionalistas. Nós acabamos de receber um aqui que mandou uma mensagem, o Thiago Feistenzeifert. É um grande nome do direito ambiental, do direito constitucional. Sim. Tem obras, ele, o Ingo Sarlet. E eu queria fazer uma observação com relação a esse aspecto aqui do 225. Quanto mais um direito fundamental se aproxima da dignidade da pessoa humana, mais essencial ele se torna, que é no caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas eu acho, Fernando, que a nossa audiência tem uma questão aqui que é fundamental, que é discutir o contexto global. Nós estamos aí no meio de uma pandemia e há elementos ambientais fortemente envolvidos, desde pesquisas, desde estudos, desde matérias que estão relacionando a questão da poluição atmosférica, a redução dos seus impactos também na proliferação do Covid-19, da mesma forma a perda da biodiversidade. Nós estamos aí avançando, somos hoje eminentemente um planeta urbano e, como tal, avançando aí para os setores e também o consumo de animais silvestres, uma série de fatores que, de alguma forma, contribuem para o contexto que nós estamos vivendo. E eu queria a sua leitura exatamente sobre isso, o contexto atual. Bom, se você me permitir, eu vou fazer só uma rápida introdução, Fabiano, mas muito rápida mesmo, só para a gente ter uma dimensão do que significa a degradação ambiental em termos de morte anualmente para o mundo. Ela representa, são dados da OMS, tá? Dados da Organização Mundial da Saúde. Ela representa 23% das mortes no mundo, algo em torno de 12,6 milhões de pessoas anualmente morrem de causas ambientais. Eu posso adicionar aqui? E quando eu falo em poluição atmosférica, são 4 milhões anualmente em todo o planeta e só no Brasil, 350 mil pessoas vão falecer por questões que envolvem poluição atmosférica. Por favor, desculpe. Eu diria até, Fabiano, que esse número ele é subdimensionado, porque muitas vezes não há meios de se estabelecer o nexo de causalidade entre a doença do paciente e a causa que está certamente relacionada a fatores ambientais. Mas em muitas situações essa conexão ela é estabelecida e são esses os números apresentados pela OMS. Então a gente vê que esse número ele pode ser infinitamente maior se nós tivéssemos um aprofundamento na investigação das causas. A gente sabe também, por exemplo, que as duas maiores causas ou as duas principais causas de mortalidade infantil na primeira infância no mundo inteiro são ligados a fatores ambientais. Então as crianças entre 0 e 5 anos, cerca de 1,7 milhão de crianças falecem, morrem todos os anos em decorrência de
infecções respiratórias das vias inferiores, pulmão mesmo, né? E também de doenças diarreicas. Olha aí a questão do saneamento aparecendo, porque essas doenças diarreicas são provocadas pela falta de água potável, né, a falta de acesso à água potável e também a falta de coleta e tratamento de esgoto. Então, além de outros, né, fatores, resíduos sólidos, também drenagem urbana, mas água potável e tratamento de esgoto são fatores extremamente relevantes. A própria OMS diz que para cada $1 investido em saneamento básico, você tem um retorno de $4,3 em saúde. Né? Então você economiza, né, nessa brincadeira, para cada $1 investido, você economiza $3,3 que você gasta em saúde. Né? Aí fica aquela pergunta, né? Por que nós ainda temos no mundo, mas vamos ficar aqui só em termos de Brasil, quase 35 milhões de pessoas sem água potável, mais outros quase 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto. Por que isso acontece? Dizem, né, as más línguas por aí, que tem a ver com o fato de que esse tipo de obra fica debaixo da terra. Né? É uma obra que não aparece, é uma obra que não tem apelo político. Né? Aparece muito mais você fazer um hospital, criar um número enorme de leitos com um custo altíssimo, porque todos nós sabemos que a internação é o grande problema do sistema de saúde, né? Mas isso aparece como uma obra realizada, enquanto que saneamento básico está debaixo da terra e não aparece muito. Mas a gente falava do Covid, né? E o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, tem afirmado categoricamente a ligação do Covid com degradação ambiental, notadamente o avanço, né, em áreas protegidas, em florestas, o desmatamento, né, e a relação se passa a ter entre homem e animais silvestres, seja com relação ao consumo, seja com relação ao contato físico, né, muitas vezes domesticando alguns destes animais, né, e, claro, não se sabe ainda se o Covid vem do morcego de fato, passa para o pangolim, né? Essa é a hipótese que está sendo mais aventada, né? O morcego indeterminado. Eu acho que quando você fala, você atrai aqui alguns especialistas, porque eu estou vendo aqui o Daniel Lourenço, grande nome da UFRJ, especialista em direito animal, tem uma das principais obras dessa discussão ética ambiental, está conosco aqui, mandou um abraço nesse momento. Eu acho que você fala... Um grande abraço para o Daniel. E atrai aqui os especialistas, né, nas áreas. É um grande nome do direito dos animais aqui, Daniel Lourenço. Um abraço. Desculpa interromper, mas é que você fez menção a essa questão dos animais silvestres, lembrando que o Brasil, desde a década de 30, é proibido o consumo, mas em outras partes do mundo, pelo contexto e tudo, até os governos acabam incentivando, até pela decorrência da fome, né, essa coisa toda. Mas, por favor, Fernando. Sim, na China a gente sabe, né, houve uma verdadeira política, né, de incentivo ao consumo de carne de animais silvestres. Não necessariamente através da caça, mas isso é tolerado, de certa maneira, né? Mas também a criação em cativeiro, mas em condições sanitárias muito precárias. Né? Todos nós já tivemos contato recentemente com imagens dos mercados, né, que vendem e que abatem esses animais silvestres em condições muito, muito precárias, né, permitindo que haja a contaminação de um animal para o outro, né, que acaba se tornando hospedeiro e daí para o ser humano. Né, e essa tem sido uma hipótese bastante aventada. O PNUMA, a gente percebe que não hesita de forma nenhuma em afirmar que efetivamente isso aconteceu. Ou seja, que a causa, né, inicial da Covid é realmente ambiental. Vamos fazer Eu queria fazer um break aqui na sua fala, aqui, que eu quero continuar perguntando.
Fernando, nós temos esse ano o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental e sem dúvida, né, o tema, como eu já mencionei, saúde e meio ambiente, essa relação. E vamos sortear aí 10 inscrições para o Congresso Brasileiro. O que você acha, Fernando? Estou te colocando aqui a queima-roupa. Vamos fazer o seguinte, eu já recebi uma mensagem aqui, eu estou com o computador aqui do lado também. As 10 primeiras pessoas que, primeiro, curtirem o Instagram do Direito por um Planeta Verde, o Instituto O Direito por um Planeta Verde, é muito simples o Instagram, é direito.planetaverde. Direito.planetaverde. Você vai curtir lá e vai mandar um e-mail. As 10 primeiras pessoas que mandarem um e-mail dizendo: estou na live, estou aqui ao vivo. O e-mail é site@planetaverde.org. Olha o e-mail, site@planetaverde.org, mas tem que ir lá seguir o Direito.Planeta Verde e dizer que está na live aqui da Rede LFG e do Planeta. Bom, Fernando, você afirmou que o PNUMA coloca aí a probabilidade dessa relação do Covid com as questões ambientais. Só que não me parece que o desafio seja só esse. Com o avanço que nós temos aqui de áreas protegidas, com a perda da biodiversidade, com o consumo de animais silvestres, com a questão da poluição, a gente vai falar no finalzinho também sobre mudanças climáticas, eu quero ouvir a sua leitura sobre isso, sobre esse aspecto que é tão importante. O desafio ele permanece. Me parece que daqui para frente nós vamos enfrentar outros desafios dessa forma, com esse mesmo contexto, e são desafios que colocam aqui, mostram a vulnerabilidade dos nossos sistemas. Eu queria a sua leitura. Então, assim, realmente a gente precisa compreender tudo que está acontecendo, né? Eu realmente espero que essa dimensão ambiental da pandemia, ela consiga surgir, ela seja debatida, que efetivamente nós consigamos enxergar, né, os problemas ambientais, até mesmo para o controle da pandemia. Por exemplo, nas favelas, nos núcleos habitacionais não regulares, a falta de água potável. Eu recebi ontem, os meus colegas da capital de São Paulo, da área de urbanismo, promoveram uma ação contra o Estado e contra a Sabesp, para que nos municípios onde a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, né, a maior empresa de saneamento do Estado, né, que está presente em centenas de cidades do Estado de São Paulo, né, que ela forneça água para as favelas e núcleos habitacionais sem ligação, sem fornecimento de água potável e coleta de esgoto. O fornecimento de água potável, a partir da medida liminar que foi deferida, está garantido para todos os municípios onde a Sabesp atue, né? Ela esteja à frente do saneamento básico. Isso é muito relevante, porque quando você chega, uma autoridade sanitária, se dirige à população e fala: vocês precisam lavar a mão, isso é fundamental para controlar a disseminação da doença. Como é que essa pessoa vai lavar a mão se ela não tem água chegando lá na sua residência? Né? Uma residência humilde, uma residência irregular, né? Dentro de uma favela, etc. Nós não estamos agora, nesse momento, discutindo se o núcleo habitacional está lá adequadamente, não está, se tem que regularizar ou se tem que sair. Neste momento da pandemia, o que se está discutindo é falta de acesso a um direito humano elementar, que é o acesso à água potável, né? Nesse momento é fundamental para o controle da pandemia. Então, olha, uma questão ambiental que surge, né, de maneira muito apropriada nesse momento. Mas eu dizia, tomara que a gente consiga evoluir, que a gente consiga enxergar. Por quê? Porque já existem outras ameaças decorrentes de problemas ambientais, de degradações ao meio ambiente, que estão a surgir em breve. Eu lembraria aqui o problema
do permafrost lá no hemisfério norte, né, que, em razão do aquecimento global, está promovendo o degelo que até pouco tempo atrás permaneciam congeladas a todo instante, a todo momento. Bom, o que acontece? Em 2016, na Sibéria, um rapaz russo de 16 anos de idade acabou tendo contato com uma rena que morreu há 100 anos atrás, 100 anos antes. Calcula-se, né, que a morte desta rena tenha ocorrido por contaminação de antraz. Em razão do degelo, este rapaz se deparou com a rena, mexeu na rena e se contaminou com antraz. Calcula-se que existam centenas de vírus e bactérias que estão debaixo do permafrost, congelados, esquecidos no tempo. Muitos desses vírus e bactérias que o ser humano não conhece, né? Ele nunca teve contato com estes organismos. Então, veja que perigo que nós estamos correndo com o degelo desse permafrost, né, em razão do aquecimento global, né? E isso sem contar mais de cerca de acho que até anotei aqui, se eu não me engano, 1,7 trilhão de toneladas de gases de efeito estufa que estão também lá quietinhos, congelados, né, e que podem ser levados para a atmosfera em razão desse degelo. Isso significa mais do que o dobro do que já existe na atmosfera atualmente de gases de efeito estufa. Então, assim, é um desastre, né? A gente pensar que isso possa ocorrer. Eu queria pegar, então, essa fala e fazer o link com as mudanças, ou a mudança do clima. Nesse momento, eu acho que a Terra está respirando um pouquinho, né? Afinal de contas, com essa quarentena em nível mundial, mas o fato é que, bom, teremos um outro modelo. Essa é uma interrogação, né? O que surgirá depois dessa pandemia? Vamos continuar mantendo as emissões de gases de efeito estufa como mantivemos até agora? Será que conseguiremos cumprir aí o Acordo de Paris, né? 1,5, mas com, né? Na verdade o ideal 1,5, né? Mas o teto 2 graus. Se comprovando, e nós, né, em alguns setores, com esse questionamento que beira a irracionalidade, já que o que está se avizinhando é deveras perigoso, deveras desafiador. Eu queria ver a sua leitura, eu queria ouvir a sua leitura. Venha ouvir a sua leitura. Assim, isso realmente me preocupa demais. Eu vou te dizer por quê. Você imagina, nós já estamos, né, enfrentando uma desaceleração brutal da economia a nível global, em razão da pandemia. A depender de quanto tempo nós ainda precisaremos da quarentena para controlar a pandemia, essa crise econômica ela vai se agravar mais ainda, né? E o que é que vai acontecer? Os países, ao estabilizarem, né, a pandemia, vão sair desenfreadamente querendo recuperar suas economias. Todos vão querer, né, de forma tresloucada, aquecer suas economias de sorte a tentar dar uma resposta a tudo que aconteceu durante este período.
né? Aí, eu acredito, sinceramente, aqui eu não quero ser extremamente pessimista, mas sim realista, né? Que a questão ambiental, que já vinha sendo, né, de certa maneira, tirando, né, a Europa Ocidental, mas que já vinha sendo massacrada por muitas potências mundiais econômicas, entre elas o Brasil, porque apesar de não fazer parte aí do seleto grupo do G7, mas o Brasil é uma potência econômica, é um país com 200 e tantos milhões de habitantes, né, e com uma economia que chama muito a atenção, né, de grupos econômicos internacionais, por óbvio. O consumo aqui é um consumo bastante relevante. Então, nós já não estávamos dando muita trela para a questão das mudanças climáticas, né? O governo federal vinha, de certa maneira, desdenhando desse problema, né? A reboque do que também faz ou estava fazendo até então, né, climáticas, né? Talvez a cultura já assimilada neste sentido seja muito importante para que pelo menos estes países, né, possam manter as suas metas previstas, né, para a questão das mudanças climáticas. Mas eu acho que países como o Brasil, como Estados Unidos, a própria China e alguns outros lá da Ásia, Oriente Médio, vão acelerar, e aqui da América Latina também, vão acelerar desenfreadamente, e a última coisa que pensarão, infelizmente, são em questões ambientais. E isso vai ser muito ruim, porque isso vai nos colocar numa vulnerabilidade com relação a outras pandemias, né? Eu acho que se pensará daqui para frente, ou pelo menos num curto espaço de tempo, muito mais em se precaver para uma nova pandemia no aspecto estrutural, mais leitos de hospitais, a não dependência de insumos apenas de um ou poucos países, como nós estamos vendo, né? Eu acho que a preocupação será sanitária num primeiro momento, e o meio ambiente vai ser um pouco afastado da. Decisivamente a produção de alimentos, vai afetar decisivamente a questão urbana,
que a gente poderia até discutir aqui, mas já estamos aí com 40 minutos de live. O Fernando, é o seguinte, eu estou aqui, já tem 10 pessoas que já mandaram aqui, site @planetaverde.org. Fernando, vamos ser um pouquinho generosos, podemos fazer mais 5, a partir de agora, 5 pessoas que mandarem e-mail para site @planetaverde.org. Será que você pode conceder mais 5 inscrições para a 25ª? Você manda, cara. Você não pede, você manda. Sim, você já está. É importante até colocar para todos que estão nos acompanhando aqui que o Congresso Brasileiro reúne especialistas internacionais, os principais nomes do nosso país. Na edição desse ano, nós temos discussão que não é só uma discussão eminentemente jurídica, pega o pessoal do urbanismo, o pessoal da agroecologia, especialistas na área de saúde, né? Inúmeros especialistas. Fernando, se você quiser enumerar alguns desses nomes que estarão conosco, aqui da Rede LFG, amanhã tem lá o Edilson Vitorelli, com o Fred Didier. Edilson Vitorelli vai estar conosco, o Thiago Feisten-Zeifer, alguns nomes, só para convidar todos aqui que estão conosco, que o Congresso reúne de fato. O Planeta Verde, que foi criado aí, teve aí como primeiro presidente o ministro Herman Benjamin, do STJ, né, que é uma luz, né, para todos nós aqui, uma pessoa que tem um papel, a história do direito ambiental passa necessariamente pelo ministro Herman Benjamin, por tudo que ele representa, pela sua atuação. Eu queria que você pudesse relatar aqui rapidamente para a nossa audiência e convidá-los para a 25ª edição do Planeta Verde. Olha, de fato, eu acho que você já mostrou muito bem o panorama de como é o nosso Congresso, né? Com grandes nomes do direito ambiental, mas também com grandes nomes dessas ciências que dialogam com o direito ambiental e que são fundamentais, né, para a discussão e a construção do direito ambiental. Então, nomes, eu diria alguns que já estiveram conosco, outros que estarão, Carlos Nobre, mas no direito, Gabriel Vedi, vai estar conosco Vladimir Passos de Freitas. A nossa homenagem ao Dr. Gilberto Passos de Freitas será o nosso homenageado, né, que também um dos coautores da Lei de Crimes Ambientais, né, ex-corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, desembargador aposentado e professor também de Direito Ambiental, inclusive em pós-graduação estrito sensu. Enfim, Silvia Capelli, Tiago Fersenseifer já foi mencionado. O Morato, professor Morato Leite. O professor Zé Rubens Morato Leite, Ingo Sarlet, né, estava na programação. Quem mais? Nossa, tanta gente boa, né? Tereza Vilac. Paulo Artacho esteve conosco ano passado também. Os dois grandes nomes nessa discussão, né? Paulo Artacho, Carlos Patrícia Iglesias. Sim, Patrícia Iglesias. Patrícia Iglesias, nossa atual presidente da CETESB, da Companhia de Saneamento Ambiental de São Paulo. Deixa eu ver aqui. A Daniele Moreira, professora da PUC do Rio de Janeiro. Sim. Isabela Garcia, Garcia também da PUC do Rio de Janeiro. Ana nos deu. Ana Maria nos deu, professora da USP, né, de Direito Ambiental da USP. Enfim, uma infinidade e também, assim, é interessante, né, que o Tasso Cipriano, né, grande advogado na área do direito ambiental. Werner Grau. Enfim. O Werner Grau também, né? Werner Grau Neto, também um grande advogado na área de direito ambiental. Enfim, é importante que o interessado no Congresso saiba que, né, nós temos operadores do direito de uma maneira muito genérica, né? Advogados, juízes, promotores, enfim, professores dedicados exclusivamente à docência, advogados públicos, defensores públicos, né, que participam, mas também o pessoal da área técnica que dá um apoio, né, um embasamento muito forte para as discussões, né. O 25º Congresso, ou seja, são 25 anos promovendo o maior congresso de direito ambiental do país. Então, eu diria da América Latina, Fernando.
eu diria, da América Latina. É verdade. Da América Latina. É verdade. Acho que nós não temos nada... Tanto que nós temos, né, a primeira fase do Congresso é um Congresso internacional. E o importante, né, aí para os alunos que estão nos assistindo, nós também temos o prêmio José Bonifácio, que acaba por premiar grandes trabalhos de alunos de vários, tanto de graduação quanto pós-graduação, em vários níveis, né, e a participação dos alunos, né, de graduação e pós-graduação no evento é sempre muito grande e muito importante, porque são as novas gerações de ambientalistas que estão sendo formadas, estão sendo forjadas para nos substituir daqui a pouco, né? Ou para estar ao nosso lado, né? Porque muitos que até pouco tempo atrás sentavam ali nos nossos bancos assistindo às palestras, hoje são palestrantes lá do Congresso. Sim, sem dúvida, né? A nossa querida Annelise aqui mandou um oi aqui, sua vice-presidente, né? Nossa vice-presidente, né? Querida Annelise Steinleder, lá do Rio Grande do Sul, uma queridíssima amiga e um grande nome do direito ambiental brasileiro. Né? Olha, então fica o convite para todos, a Rede LFG está conosco aqui na parceria, né? Em breve teremos novidade, né, Fernando? Junto com a Rede LFG, com cursos, com a dinâmica conosco aqui no Instituto Direito por um Planeta Verde. Eu vou divulgar agora os 15 nomes rapidamente aqui, aí amanhã a nossa equipe vai entrar em contato aqui do Planeta Verde. Cláudio Ori, Fabrício Carneiro, Beatriz Bucioli, Leonardo Castro Maia, Danilo Sesca, Janaína Nunes, Cristina Alves Rabelo, Malu Seifer, Sofia Acauí. Eu estou achando que aqui tem nepotismo aqui. Olha, minha prima. Olha. Então tá ótimo. Daniele Galvão, Isna Viana, Guilherme Jesus Júnior, Lívia Cunha, Cristiane Zanini e Viviane Montebello. Então amanhã a nossa equipe aqui, nosso supervisor, Tereza Vilac, que está aparecendo aqui agora, né? Um abraço aí para o Luciano Castro Maia, grande sim, promotor de justiça, grande representante aqui também do direito ambiental brasileiro. Obrigado pela participação. Estou vendo vários nomes aqui aparecendo. A Tereza Vilac aqui mandou um oizinho também aqui agora. Tem muitos nomes. Tereza, querida amiga. Sim. Também um nome de ponta do direito ambiental brasileiro. Então, aí fica, olha, e sexta-feira eu estarei aqui com Gabriel Vedi, né? Fernando, quer apresentar o Vedi para nós aqui? Aí nós encerramos aqui a nossa live. Olha, o Gabriel Vedi é um dos grandes nomes também do direito ambiental brasileiro, é juiz federal do TRF da 4ª Região, é professor do mestrado, né, e doutorado da Unicinos, uma das grandes instituições de ensino jurídico do país. Um best-seller aí na área de mudanças climáticas. Enfim, um dos grandes nomes, é pós-doutor, né, pela Columbia University de Nova York, né, pessoa que tem uma didática e um conhecimento muito aprofundado do direito ambiental. Estarei aí com certeza ligado na live e é sucesso absoluto. Tenho certeza que todos que estiverem plugados aí conosco vão gostar demais. E é diretor do Planeta Verde também, o Gabriel Vedi, né? A gente vê que o pessoal que realmente participa do Planeta Verde, que eu convido a todos a se associarem, né, ao Instituto Direito por um Planeta Verde, né? A gente vê que todas as pessoas que estão envolvidas no Planeta Verde são pessoas de altíssimo gabarito, pessoas realmente muito dedicadas ao estudo, à pesquisa do direito ambiental no Brasil e até internacionalmente, né? Você citou o ministro Herman Benjamin, nosso fundador e primeiro presidente, né, que é uma referência em direito ambiental no mundo, né? Não há quem não conheça o ministro Herman Benjamin, né, que anda pelo globo terrestre inteiro levando uma mensagem, né, de alento ao direito ambiental e ao meio ambiente.
Teve muita gente querida passando aqui, eu não vou conseguir, porque o nosso tempo está aqui em cima, mas eu gostaria de agradecer. Primeiro a você, Fernando, que esteve conosco aqui nesta live, a Rede LFG, o Planeta Verde, e você que está conosco até agora aqui. Olha, venha para o Planeta Verde. Olha, pega estudante de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, profissionais de todas as áreas. Há espaço para todos participarem, proporem no Planeta Verde. É democrático, nós temos um diálogo aberto com todos os setores. E aí fica o convite, eu vou reiterar o convite que o Fernando fez, para que você venha, conheça o Instituto O Direito por um Planeta Verde, como nós falamos carinhosamente, o Planeta Verde. Fica o convite, sexta-feira, Gabriel Vedi conosco aqui às 20 horas e 45 minutos. Um abraço para todos que estão aqui mandando suas mensagens. Muita gente aqui foi muito gentil nas mensagens. Não vou conseguir ler, porque nós gostaríamos muito de ter, e ouvimos o Fernando. Foi excelente, trouxe aqui um quadro. Aliás, Fernando, acho que nós temos que ampliar essa discussão aqui, porque é fundamental discutir o contexto pós-pandemia e os desafios que nós temos. Eu acho que o Planeta Verde pode contribuir muito. O professor aqui, Guilhermes, muito obrigado aqui, Marcelo Lamy, muito obrigado a todos vocês. Desejo aí uma ótima noite, um grande abraço. Obrigado, Fernando, novamente ao Planeta Verde. Eu que agradeço.